Opa, e aí, como é que vocês estão? Eu espero que você esteja bem. Hoje eu vim trazer para vocês esse salgado, gente, conhecido como presunto e queijo, como americano. É um salgado assim fácil de fazer e assim é surreal de gostoso. Fora que se você for vender, ele é campeão assim de vendas. Na época que eu tinha lanchonete era o salgado que eu mais vendia. Gente, vou abrir aqui para vocês ver, tá quente, que eu acabei de tirar do forno. Assim, tá surreal de quente. Deixa eu tirar um pedaço aqui. Mas assim, pensa um salgado maravilhoso. Olha só, olha o recheio, gente, que delícia. Não, o tanto que tá bom, não tô conseguindo nem tirar, é tão quente. E olha só, olha o recheio, como é bonito, como é gostoso. Gente, vou ter que meter um pedaço aqui, muito bom. Muito, muito bom. Então, se você quer aprender a fazer esse salgado aí pra sua família, pra vender, já se inscreva aqui no canal, já curta esse vídeo, já comenta muito aqui nesse vídeo. E bora que eu já vou te ensinar a fazer, porque assim, é bom demais da conta, tem que fazer agora. Então, bora lá. Pessoal, lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição desse vídeo. Mas, para mostrar para vocês, nós vamos precisar de 250 ml de água morna, né? É importante que ela esteja morna para acelerar o processo de crescimento da massa. Vamos precisar de 2 colheres de fermento, aquele fermento que a gente de padaria, sabe? Não é um fermento de bolo, mas aquele de pão mesmo. Vamos precisar de mais ou menos 450 gramas de farinha de trigo, então a gente vai colocando até dar o ponto. 50 ml de óleo. 2 colheres de açúcar, não vai ficar doce nessa massa, pode ficar tranquilos. E 1 colher de sal. Então, esses são os ingredientes da massa, mas eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Então, a gente vai começar acrescentando a água. E essa água também, ela não pode estar muito quente, quente demais, para não atrapalhar também o crescimento. Então, assim, ela tem que estar morninha. Vamos colocar o óleo. Então, basicamente, agora é acrescentar todos os ingredientes e deixar só por último a farinha de trigo. A gente já coloca o sal. O açúcar, vou dar uma mexidinha aqui só para dissolver, tá? Só para que tudo se junte aqui. Mexeu, já pode vir com o fermento. O fermento, então, a gente vai acrescentar 2 colheres. Só colocar 2 colheres. Se você não tiver, porque no meu caso eu compro o pacote maior. Para você saber a medida, é só acrescentar 2 sachês de 10 gramas cada. Então, vai dar 20 gramas. 2 sachêzinhos daqueles de 10 gramas cada. Vamos mexer aqui, bem. E agora a gente já vem acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Igual eu falei pra vocês, a gente vai usar mais ou menos 450 gramas dessa farinha. Mas vamos colocando bem aos poucos, porque pode acontecer de precisar de mais ou de menos. Daí, eu já mostro daqui a pouquinho um ponto pra vocês, como que tem que ficar essa massa. Mas basicamente ela fica como uma massa de pão. Ela não pode ficar nem dura demais, né? E nem molenga demais também, porque senão a gente depois não consegue fazer no salgado, né? Rechear ele. E, gente, essa massa, você vê que ela não vai ovo, ela não vai leite, ela é uma massa econômica, então é excelente aí. Na época que eu tinha lanchonete, eu usava a base dessa massa para todos os salgados. Então, assim, eu fazia de presunto e queijo, fazia de salsicha, fazia hambúrguer, que vendia muito, mas o campeão de vendas, com certeza, era esse de presunto e queijo. Então, agora é mexer. Eu vou passar a massa aqui pra mesa, tá? Se você preferir passar aí pra sua bancada, pra gente dar o ponto nela. Aqui, pessoal, eu tô passando a massa, então, pra bancada, pra minha mesa aqui, tá? Tá limpinha já. E agora é a gente chegar no ponto que a gente quer, né? Mexer essa massa até chegar no ponto. E ela tá bem mole ainda. Então, vou colocar mais um pouco de farinha de trigo. Ela não é uma massa que ela precisa sovar, pessoal. No caso, a gente só precisa que essa massa ela fique bem homogênea, né? Você vê como é fácil de fazer? É muito fácil, muito tranquila de fazer. Tô colocando aqui a farinha de trigo. Eu tinha mais ou menos meio pacote, um pouco mais de meio pacote de farinha de trigo. E assim, eu não vou usar esse trigo todo. Como eu falei pra vocês, na faixa aí, é quase metade da farinha de trigo, né? Como eu tinha um pouco mais. Eu já volto aqui pra mostrar pra vocês o ponto certinho da massa, viu? Olha só, já voltei com a minha massa, terminei aqui de mexer ela. E olha o ponto que ela ficou, gente. Não ficou uma massa mole, mas não lavei minha mão, né? Não agarra mais na mão. E não fica uma massa dura. Então, assim, vai ficar uma massa excelente da gente trabalhar. E agora, nós vamos deixar ela descansando. Eu vou deixar a minha massa aqui descansando por mais ou menos 20 minutos, tá? 20 a 30 minutinhos. Vou colocar um paninho em cima. Se você quiser colocar no forno, no micro-ondas, né? Mas sem ligar, claro, e deixar ela descansar esse prazo, é melhor que ela vai crescer mais rápido, né? Porque é um lugar mais quentinho. E daqui a pouco eu volto pra gente modelar nossos salgados. Então, espera aí. Pessoal, já voltamos aqui, né? E olha só como a massa cresceu. Ela cresceu bastante. E agora a gente vai modelar ela aqui na mesa. Eu estou aqui com os seguintes recheios: mussarela, né? Presunto
e tomate. Eu vou usar esse recheio. Se você quiser rechear com outros ingredientes, não tem problema. Essa massa, ela serve para vários salgados. E depois, né, pra finalizar, por cima só eu vou usar orégano, mas é só na finalização. E agora, então, a gente vai... vou mostrar pra vocês como que eu recheio, como que eu abro essa massa. Aqui eu tô com minha forma, gente, untada só com óleo. Não tem mais nada nela, somente óleo. Então, vem comigo, bora rechear esses salgados. Para ajudar na questão da massa, aqui da mesa, para ficar mais fácil de enrolar, eu sempre gosto de passar um pouquinho de óleo. E aqui, pessoal, não tem segredo, essa massa ela é bem facinha. Vou usar aqui meu abridor de última tecnologia, porque eu uso ele para abrir por enquanto, né, que eu tô sem abridor, mas funciona super bem. Então, aqui a massa é muito fácil de abrir, você não precisa ficar forçando demais, porque senão ela vai ir e voltar, ir e voltar. Então, assim, é puxada de leve, bem tranquilinha. E eu vou abrir, eu vou rechear mais de uma vez. E eu vou mostrar pra vocês como que eu corto. Se você tiver um abridor maior, facilita bastante, né? Nessa questão de abrir. Mas o segredo é esse aí, é só você ir virando devagar. Eu vou rechear aqui alguns, mostrar pra vocês como que eu faço. Eu fazia muito esse salgado na época que eu tinha lanchonete. E era assim, gente, um campeão de vendas. Não dava pra quem queria. Eu fabricava sozinha, então praticamente não dava conta. E o pessoal gostava muito. Olha só a espessura. Não é nem grossa demais, nem fina demais, tá? Pra não ficar assim um salgado, aquele salgado com pura massa, eu não gostava muito assim. Então, olha só, o que acontece? Você vai pegar o seu presunto, ou apresuntado, né, que seja, vai colocar as fatias, certo? Vai dar um espaçamento de um e outro, porque senão depois você não consegue fechar. Colocou, aí você vem com a mussarela em cima, bem tranquilo, olha, colocou, vem com a outra aqui. E a gente vai cortar por último, assim facilita muito mais, é muito mais fácil, você faz muito mais rápido. E aí você vem com o tomate. Gente, o tomate, eu não gosto de picar o tomate grosso demais, porque eu não gosto daquela sensação de comer o tomate, ele tá muito grosso, né? Então eu pico ele mais fininho assim, ó, e fica muito gostoso. E eu coloco, aí você pode colocar o tanto do seu coração pedir. Eu vou colocar aqui mais um pedacinho. Tomate é bom demais salgado, não sei se vocês gostam, me conta aí. Eu acho bom demais. Colocou, agora a gente vai cortar, vou mostrar pra vocês. E é bem facinho, dessa forma que eu tô fazendo, é bem fácil de modelar. Eu, por enquanto, eu tô sem aquele cortador, né? Vou cortar aqui com a minha faquinha. Ó. É só você cortar com mais ou menos 2 dedos de distância do seu recheio, porque senão o recheio ele abre. Pegou e fecha. Vou aproximar a câmera aqui pra vocês verem, pra ficar mais fácil, mostrando os outros, tá? Como que eu faço. Esse aqui foi o primeiro, olha só. Vou tirar só a rebarba aqui, ó. Olha, o primeiro. Se você preferir, você pode fechar ele assim com um garfinho, pra ficar tipo um pastel. E é bom que ele não tem o risco de abrir, né? Então, vou fechar, dar mais uma finalizada aqui com um garfo. Olha, eu vou colocar aqui na nossa forma. Agora, olha só, vou mostrar pra vocês. Eu corto como se fosse 1 a 2 dedos de distância, pra fechar essa massa, não ter o risco dela abrir. E aí você somente vira, como se fosse dobrando ele, uma dobrada somente. E olha só. Agora você vem fechando como se fosse um pastel. Essa aqui eu acabei fazendo um pouquinho fina. Quando acontece isso, eu venho com outra em cima, olha. E depois coloco essa parte pra baixo e ela nem aparece. Essa parte ficou um pouco mais fina. E aí você vem novamente. Se eu ver que tá com muita rebarba aqui, muito grossa o canto, eu sempre vou tirando. Pra comer em casa, vamos dizer que não tem problema ficar meio imperfeito, né? Mas quando a gente vai trabalhar pra vender, no seu caso, se for pra vender, é melhor, mais perfeitinho melhor, né? Esse aqui ficou um pouco mais fininho, mas olha só. Vou fechar aqui na outra parte. Vou colocar aqui. Agora eu vou fazer só mais esse aqui pra vocês verem. E depois eu vou finalizar o resto e volto pra mostrar pra vocês. Mas se vocês, não sei se vocês entenderam bem, só dobrar ao meio. E depois finalizar fechando as bordas. Prontinho, terminei aqui os salgados. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Os americanos, esse salgado de presunto e queijo, eles rendem mais de 10 no total. Então, assim, tem um lucro bom pra você que vai vender. E rende muito pra quem vai fazer em casa também. Só que aqui eu fiz 6 nessa forma, que é o que coube, e resolvi fazer um pão recheado com o restante da massa que sobrou. Então, usei o restante do recheio da massa, fiz um pão recheado, vou assar ele daqui a pouco. E agora, enquanto eu fazia aqui o pão recheado, os americanos deu uma crescidinha. Ele não precisa crescer demais, né, pra não ficar grosso demais. Então, tô aqui com o meu ovo, vou mexer aqui bem, vou passar em cima, peguei um ovo, pessoal, só bati ele, só pra dar aquela cor, né, pra ficar um salgado mais bonito.
E aí vou passar por cima aqui, aí você faça também. Então deixe crescer aí uns 5, 10 minutinhos só. E depois já pode vir passando o ovo em cima pra gente colocar pra assar. O meu forno tá pré-aquecendo a 180 graus. Então vai assar por mais ou menos 20, 25 minutos. Ele não é demorado pra assar, porque não tem massa demais, né? Então, quando você vê que o seu dourou, tivesse na cor que você quer, já desliga o fogo e já pode comer ele à vontade. Então aqui é passar o ovo por cima. Eu vou finalizar o meu com orégano, porque aqui em casa todo mundo gosta. Se você não gostar, só assa assim ou coloca outra coisa que você preferir. Vou colocar orégano, porque eu acho assim que além de ficar bonito, dá um gostinho, sabe? Então finalizei com orégano. E agora é só a gente colocar ele pra assar. Vou assar então a 180 graus, mais ou menos 25 minutos. Vai variar aí do seu forno. E aí então eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. E olha só como ficou. Bora colocar pra assar e eu volto pra mostrar o resultado de como ficou salgado por dentro. Então me aguarde aí. Pessoal, acabei de tirar nosso salgado aqui do forno. E olha só como ficou bonito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já tava experimentando ali. Olha só como ficou bonito, pessoal. Não, ficou bom demais, bonito demais. Tô assando ali o meu pão recheado. Gente, pensa num trem bom. Sério mesmo. Olha o recheio. Olha, o pachê aqui tava comendo. E olha como ficou recheado. Não, fica uma delícia. Você tem que fazer hoje. Porque você com certeza vai gostar. Depois você vai continuar fazendo sempre. Porque é uma delícia. Se você for vender, pode ter certeza que vai ser um dos salgados que você mais vai vender. Porque ele é maravilhoso. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vou pegar ali meu cafezinho pra comer com esse salgado. Porque é bom demais a conta. Se você gostou, já deixe seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Depois me coloca nos comentários se você fez e se você gostou. Foi isso o vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau!